O tema desta aula é a extinção do condomínio. O condomínio pode ser extinto? Eu posso desistir da existência do condomínio e acabar com ele? Vamos entender isso separando o condomínio comum, o condomínio geral, daquele que é o condomínio edilício. O condomínio comum, como nós sabemos, todos os proprietários compartilham da mesma propriedade. Eles são condôminos. No condomínio edilício, que é o relativo à edificação, eu tenho uma parte que é a unidade imobiliária, que é de propriedade, é de uso exclusivo, e eu tenho aquelas que são as partes comuns. O Código Civil deu solução diferente para um ou para outro em relação ao condomínio comum, condomínio edilício, na extinção. Vamos à leitura do Código Civil no artigo 1320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Quando estamos diante de um condomínio comum, é possível voluntariamente ele ser desfeito. Evidente que o registro imobiliário disso pode resultar em um desdobro ou em um desmembramento. Nestes casos, vai sempre depender da aprovação da prefeitura. O condomínio comum pode ser extinto? Sim, ele pode ser extinto pela vontade dos condôminos. E o condomínio edilício, que é o tema do nosso curso, o condomínio de casas, o condomínio de lotes, ele pode ser extinto? Veja bem, o que a doutrina formou de entendimento a esta situação? Eu tenho um edifício de apartamentos. Imagine se todos os condôminos resolverem extinguir o condomínio. Não vai ter mais um condomínio. O que existe depois do condomínio? Quem que vai ser responsável pela manutenção das áreas comuns, da portaria, do elevador, do estacionamento, dos corredores? Quem será responsável pela estrutura do prédio? Não é possível a extinção do condomínio, porque esta figura, condomínio, é responsável pela manutenção da edificação. Sem ela, não há sentido em você manter este prédio. A mesma interpretação é aplicada aos condomínios de casas e de lotes. Imagine ser implantado um condomínio e, passado um certo tempo, os condôminos resolverem desistir do condomínio. Ele está muito caro, muito oneroso, eu tenho que pagar a manutenção de toda a infraestrutura básica, incluindo a iluminação interna, além do IPTU ser mais oneroso, tendo em vista que acaba incluindo aquelas que são as áreas comuns. Dessa forma, vamos extinguir o condomínio e aí vai tudo virar rua pública? Não. Aí a prefeitura assume? Não. Não há essa previsão. Não há. A doutrina tem o entendimento unânime, pacificado, o condomínio edilício não pode ser extinto, não dá para extinguir. O Código Civil não previu a hipótese de extinção voluntária do condomínio. As hipóteses de extinção do condomínio, vamos ver elas, estão no Código Civil.
Artigo 1357. Se a edificação for total ou consideravelmente destruída, ou ameace ruína, os condôminos deliberarão em assembleia sobre a reconstrução ou venda, por votos que representem metade mais uma das frações ideais. Essa é uma das hipóteses que o condomínio edilício pode ser extinto, no caso de destruição da coisa. Quando ocorre a destruição da coisa? Isso pode ser provocado por um grande deslizamento de terra, pode ser provocado também por uma grande enchente, pode ser provocado por uma erosão, certamente por problemas geológicos. Quando a gente fala de edifício, o edifício ele pode ruir, ele pode cair. Mas quando estamos falando de um condomínio de casas e de lotes, onde essas edificações são separadas e distantes umas das outras, a ruína de uma edificação não implicaria a outra. Por isso, somente um problema no solo, no terreno, implicaria a destruição do condomínio, no caso desses ditos condomínios deitados, né? Outra hipótese do Código Civil, 1358. Se ocorrer desapropriação, a indenização será repartida na proporção a que se refere o parágrafo 2º do artigo antecedente. Desapropriação é a outra hipótese em que o condomínio poderá ser extinto. Poder público, União, Estado, Município, desapropriando a gleba inteira, o condomínio inteiro de casas ou de lotes, ele passa a integrar o patrimônio público e as pessoas deverão ali deixar aquele empreendimento. Não há na hipótese do Código Civil a extinção do condomínio para que ele se torne um loteamento. O legislador não previu isso. Mas vamos olhar como que é essa situação na prática. Quando a gente fala em aprovar um condomínio, criar um condomínio, é tudo muito interessante na hora de aquisição dessas unidades imobiliárias. O que não é colocado na balança ou os adquirentes não se preocupam muito inicialmente é com as despesas oriundas deste condomínio, porque a infraestrutura básica, a rede de água, a drenagem, o sistema de esgotamento sanitário, as despesas com a iluminação interna, energia domiciliar, a rede, né? Então você também tem as despesas com a varrição, a coleta interna do lixo, o paisagismo, a jardinagem. São todas despesas que vão impactar bastante na manutenção deste condomínio, além do pagamento do IPTU, que também será exigido. É custoso morar dentro de um condomínio, né? Residir em um condomínio é muito oneroso. E pode ser que às vezes não dê certo. A gente vê alguns edifícios por aí que, quando não é dada a devida manutenção, esses edifícios se tornam bastante precários. Mas um edifício, vamos dizer assim, todo mundo usa o elevador, boa parte dos corredores, a portaria, o estacionamento, é um uso mais compactado. Então, existe sim uma necessidade mais imediata de ser dada a manutenção. Todavia, quando é um condomínio de casas ou de lotes, em que as casas, as edificações são esparsos, não são próximos uns aos outros, estes problemas de manutenção, de limpeza, de higiene, não são vistos de maneira tão coletiva assim. Então, é mais fácil a gente ver o abandono
de um condomínio edilícios de casas e lotes do que ver um abandono de uma edificação, que em tese a manutenção é muito mais simples. Corredores, elevador, fachada, tem um custo alto, lógico, mas nada comparado à manutenção de sistema viário interno, canais, galerias de drenagem, posteamento de iluminação, despesas com a iluminação das ruas internas, o custo acaba sendo muito elevado. E se houver o abandono? Se os moradores abandonarem mesmo, não darem a devida manutenção a este condomínio, pode a prefeitura assumir este condomínio? Não há previsão na lei, mas não assumir o condomínio para cobrir as despesas dele. Não teria sentido fazer isso. Não é a ideia fazer isso, porque todas as despesas internas precisam ser custeadas, sim, pelos próprios condôminos. É o que consta do Código Civil. É um condomínio. Poderia haver a transformação de condomínio em loteamento com a doação do sistema viário interno e dos equipamentos urbanos ao poder público? A doação, em tese, é possível. O desfazimento deste condomínio por um ato de unânime de todos os condôminos, seria isso algo possível? Anular o condomínio antes aprovado? Não há uma previsão legal para isso. Não há uma previsão legal para isso. Não para o condomínio edilício. Para o condomínio edilício não há. Então, por mais que se veja com bons olhos fazer algo assim, dou as ruas, a infraestrutura básica para o município. E o município passa, consequentemente, a fazer uma infraestrutura. E aí, as unidades autônomas, ao invés de unidades autônomas, vão se tornar lotes, uma transformação de condomínio em loteamento. É algo tanto bizarro, estranho, não há previsão na legislação federal para essa transformação, tem alguns obstáculos de natureza de procedimento e também obter essa unanimidade entre todos os condôminos é quase que impossível. Portanto, as medidas que o poder público tem mesmo é obrigar que estes condôminos, mediante medidas administrativas, aplicando multa, ou até mesmo o poder de polícia, ou então propondo ação civil pública para que o poder judiciário determine a este condômino, a este condomínio e aos condôminos a obrigação de fazer da devida manutenção na infraestrutura básica. É isso que a prefeitura tem que fazer. Agora, se aventurar, é uma pergunta que os alunos já fizeram, se aventurar na extinção do condomínio edilício para transformá-lo num loteamento, essa hipótese não tem previsão na legislação federal.